Olá, seja bem-vindo ao canal Audiobook em Resumo. Aqui você encontra resumos em áudio de livros que ajudam no desenvolvimento pessoal, profissional e financeiro. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já se inscreve no canal, curta o vídeo e ative as notificações para não perder os próximos resumos. Deixe nos comentários qual livro você gostaria de ouvir o resumo aqui. No audiobook de hoje, vamos resumir mais um livro, onde você vai aprender os principais insights e ideias práticas do autor de forma clara e direta. Vamos lá então! Conversas corajosas. Como estabelecer limites, lidar com temas difíceis e melhorar os relacionamentos através da comunicação não violenta. Elisama Santos. Prefácio. A autora convida a refletir sobre a dificuldade que muitas pessoas têm de falar sobre sentimentos, estabelecer limites e lidar com conflitos sem gerar afastamentos. Desde cedo, somos ensinados a evitar conversas difíceis, o que acaba criando relações superficiais, cheias de mal-entendidos, ressentimentos e silêncios dolorosos. Conversas corajosas não são aquelas em que se vence o outro, mas sim aquelas em que há disposição para ouvir, compreender e se expressar com honestidade e respeito. Conflitos fazem parte de qualquer relacionamento saudável e evitá-los não resolve os problemas, apenas os adia e muitas vezes os intensifica. A autora também apresenta a comunicação não violenta como uma ferramenta prática para transformar diálogos difíceis em oportunidades de conexão. Aprender a se comunicar de forma clara e empática exige prática, autoconhecimento e coragem emocional, pois envolve reconhecer sentimentos, necessidades e limites pessoais. Conversas corajosas começam dentro de nós mesmos. Antes de falar com o outro, é necessário entender o que sentimos, o que precisamos e o que realmente queremos construir naquela relação. O convite é para desenvolver relações mais saudáveis, baseadas na escuta, no respeito e na responsabilidade emocional. Aprender a conversar com coragem não apenas melhora os relacionamentos, mas também fortalece a autoestima, reduz conflitos desnecessários e cria vínculos mais verdadeiros e duradouros. Carta ao leitor e à leitora. A autora estabelece um diálogo direto e acolhedor, convidando a refletir sobre a forma como tem se comunicado ao longo da vida. Muitas pessoas cresceram em ambientes onde sentimentos eram ignorados, limites eram desrespeitados e conflitos eram evitados, criando adultos que têm dificuldade em expressar o que sentem e precisam. Conversas difíceis fazem parte de qualquer relacionamento saudável, e evitá-las geralmente gera mais dor, distanciamento e ressentimento. Por isso, a autora propõe que se desenvolva coragem emocional para falar com honestidade, mas também com empatia e respeito. Comunicação não é apenas falar, mas também escutar com atenção, compreender o outro e assumir responsabilidade pelas próprias emoções. Estabelecer limites não significa afastar pessoas, mas sim fortalecer relações mais verdadeiras e equilibradas. Quando aprendemos a comunicar nossas necessidades de forma clara e gentil, criamos conexões mais profundas e diminuímos conflitos desnecessários. A carta funciona como um convite para uma jornada de autoconhecimento e transformação, mostrando que conversas corajosas são ferramentas poderosas para melhorar relacionamentos, desenvolver inteligência emocional e construir vínculos mais saudáveis baseados na autenticidade, no respeito e na compreensão mútua. Capítulo 1. Reconhecendo a coragem. O que você entende como coragem e como isso pode guiar as suas ações. A autora propõe uma reflexão sobre o verdadeiro significado da coragem e como ela se manifesta nas relações do dia a dia. Ao contrário do que muitos pensam, coragem não é ausência de medo, mas a disposição de agir mesmo diante da insegurança, especialmente quando precisamos expressar sentimentos, estabelecer limites ou enfrentar conversas difíceis. Muitas pessoas evitam conflitos por medo de rejeição, críticas ou rompimentos, mas essa postura costuma gerar frustração, ressentimento e distanciamento emocional.
A coragem, nesse contexto, surge como a capacidade de se posicionar com honestidade, sem agressividade, buscando construir relações mais saudáveis e verdadeiras. A coragem está diretamente ligada ao autoconhecimento. Quando entendemos nossos sentimentos e necessidades, conseguimos comunicar com mais clareza o que é importante para nós. Isso ajuda a tomar decisões mais conscientes e alinhadas com nossos valores, em vez de agir apenas para agradar ou evitar desconfortos. Conversas corajosas não significam confrontar ou impor opiniões, mas sim criar espaço para o diálogo, a escuta e a compreensão mútua. A coragem emocional é construída com prática e pequenas atitudes diárias. O convite é para redefinir a visão sobre coragem, entendendo que ela pode guiar ações mais conscientes, fortalecer relacionamentos e promover uma comunicação mais empática, sincera e transformadora. Capítulo 2. Primeiro eu. A importância de conhecer os próprios limites e o que realmente importa para você. Antes de ter conversas difíceis com os outros, é fundamental olhar para dentro e compreender a si mesmo. Muitas pessoas têm dificuldade de estabelecer limites porque não sabem exatamente o que sentem, o que precisam ou o que realmente é importante em suas vidas. Sem esse autoconhecimento, é comum aceitar situações desconfortáveis, agradar constantemente os outros e, com o tempo, acumular cansaço emocional e ressentimento. Colocar primeiro eu não significa egoísmo, mas sim responsabilidade emocional. Quando conhecemos nossos limites, conseguimos comunicar com mais clareza o que nos faz bem e o que não estamos dispostos a aceitar. Isso fortalece a autoestima e contribui para relações mais equilibradas, onde há respeito mútuo e menos frustrações. Muitas vezes, aprendemos a ignorar nossas próprias necessidades para evitar conflitos ou manter a aprovação dos outros. No entanto, essa postura enfraquece a comunicação e cria relacionamentos superficiais ou desgastantes. Ao reconhecer o que realmente importa, passamos a agir de forma mais consciente e coerente com nossos valores. É importante desenvolver o hábito de observar os próprios sentimentos, identificar os próprios limites e respeitar as próprias necessidades. Esse processo é o primeiro passo para conversas mais corajosas, relações mais saudáveis e uma vida com mais autenticidade, equilíbrio e bem-estar emocional. Capítulo 3. Mais do que mocinhos, mocinhas e vilões, vilãs. As pequenas chantagens emocionais do dia a dia e como sair delas. A autora propõe uma reflexão sobre as pequenas chantagens emocionais presentes nas relações do dia a dia. Muitas vezes, enxergamos os conflitos como uma disputa entre mocinhos e vilões, mas a realidade é mais complexa. Em diferentes momentos, todos podem agir de forma manipuladora, mesmo sem perceber, usando culpa, silêncio, críticas ou cobranças indiretas para conseguir o que desejam. Essas chantagens emocionais costumam surgir quando não expressamos nossas necessidades de forma clara e honesta. Em vez de dizer diretamente o que sentimos, recorremos a comportamentos como vitimização, ironia, afastamento ou cobranças disfarçadas, o que gera confusão, desgaste emocional e conflitos repetitivos. Sair desse ciclo exige consciência e responsabilidade emocional. A autora incentiva a observar seus próprios comportamentos e reconhecer quando está tentando influenciar o outro por meio da culpa ou da pressão emocional. Ao identificar esses padrões, torna-se possível substituí-los por uma comunicação mais direta, empática e respeitosa. Quando abandonamos a lógica de mocinhos e vilões, abrimos espaço para compreender as necessidades de todos os envolvidos. Isso fortalece o diálogo e reduz julgamentos, permitindo relações mais maduras e equilibradas. Assim, a autora nos convida a desenvolver conversas mais honestas e conscientes, rompendo com pequenas manipulações emocionais e construindo relacionamentos baseados na clareza, no respeito e na responsabilidade afetiva. Capítulo 4. Um encontro de neuroses.
quando enxergamos que relacionamentos pedem mais que amor. Os relacionamentos não são apenas encontros de amor, mas também encontros de histórias, medos, inseguranças e experiências emocionais de cada pessoa. Cada indivíduo chega a uma relação carregando suas próprias dores, expectativas e formas de agir, o que muitas vezes gera conflitos que vão além do sentimento de amor. Acreditar que o amor, sozinho, resolve tudo pode gerar frustração. Relacionamentos saudáveis exigem comunicação, empatia, paciência e disposição para compreender o outro. Quando duas pessoas não reconhecem suas próprias dificuldades emocionais, acabam projetando no outro responsabilidades que não lhe pertencem, criando cobranças, mal-entendidos e distanciamentos. A autora também enfatiza a importância do autoconhecimento para melhorar as relações. Ao reconhecer nossas inseguranças e padrões de comportamento, conseguimos lidar melhor com os conflitos e evitar reações impulsivas ou defensivas. Compreender as próprias vulnerabilidades ajuda a desenvolver mais empatia e respeito pelas limitações do outro. Conflitos não significam falta de amor, mas sim oportunidades de crescimento e amadurecimento emocional. Quando há diálogo aberto e disposição para ouvir, as diferenças podem fortalecer os vínculos. Assim, a autora nos convida a entender que relacionamentos saudáveis exigem mais do que sentimentos positivos. Eles pedem consciência emocional, comunicação sincera e coragem para lidar com as imperfeições de si mesmo e do outro, construindo conexões mais maduras e verdadeiras. Capítulo 5. O que a outra pessoa quis dizer? A segunda camada das nossas conversas, ou como escutar para além das projeções. A autora aborda a importância de aprender a escutar com mais profundidade, indo além das palavras ditas. Muitas vezes, interpretamos o que o outro fala com base em nossas experiências, medos e inseguranças, criando projeções que distorcem a mensagem original e geram conflitos desnecessários. Existe uma segunda camada nas conversas, que envolve sentimentos, necessidades e intenções que nem sempre são expressos de forma clara. Quando ouvimos apenas de maneira superficial, tendemos a reagir defensivamente, julgar ou tirar conclusões precipitadas. Já quando escutamos com empatia e curiosidade, conseguimos compreender melhor o que a outra pessoa realmente quis dizer. Escutar de forma consciente exige desacelerar, evitar interrupções e suspender julgamentos. Em vez de assumir intenções negativas, a autora sugere fazer perguntas, buscar esclarecimentos e tentar entender o contexto emocional do outro. Esse tipo de escuta fortalece a confiança e reduz mal-entendidos. A comunicação não violenta envolve responsabilidade tanto ao falar quanto ao ouvir. Ouvir com atenção e abertura cria espaço para diálogos mais honestos e respeitosos. Assim, a autora nos convida a desenvolver uma escuta mais sensível e consciente, aprendendo a ir além das projeções pessoais e construindo conversas mais claras, empáticas e capazes de fortalecer os relacionamentos. Capítulo 6. Lidando com temas difíceis. Quando a opinião do outro parece absurda demais para ser verdade. A autora aborda como lidar com situações em que a opinião do outro parece absurda, injusta ou difícil de aceitar. Nesses momentos, é comum reagirmos com julgamento, irritação ou tentativa de convencer o outro, o que geralmente aumenta o conflito e dificulta o diálogo. Por trás de opiniões que nos parecem incoerentes, quase sempre existem experiências, medos, valores e necessidades diferentes das nossas. Quando ignoramos esse contexto, enxergamos apenas a superfície da conversa e acabamos criando barreiras emocionais. Por isso, a autora propõe substituir a reação imediata por curiosidade e escuta ativa, buscando entender o que levou a pessoa a pensar daquela forma. Compreender não significa concordar. É possível respeitar a visão do outro e, ao mesmo tempo, manter nossos próprios limites e valores.
Essa postura permite conversas mais maduras, reduz a polarização e fortalece relações mesmo quando há divergências. Temas difíceis exigem paciência e disposição para ouvir sem interromper ou atacar. Ao criar um espaço seguro para o diálogo, aumentam as chances de entendimento e conexão. Assim, a autora nos convida a lidar com opiniões diferentes de forma mais consciente, desenvolvendo empatia, mantendo limites saudáveis e transformando conversas difíceis em oportunidades de aprendizado e crescimento nos relacionamentos. Capítulo 7. Cadê o controle? Tirando a vulnerabilidade do castigo. A autora discute a ilusão do controle nos relacionamentos e como o medo da vulnerabilidade costuma dificultar conversas honestas. Muitas pessoas tentam controlar situações, emoções e até comportamentos do outro para evitar frustrações, rejeições ou conflitos. No entanto, essa busca por controle frequentemente gera mais ansiedade, afastamento e desgaste emocional. A vulnerabilidade costuma ser vista como fraqueza, mas, na verdade, ela é uma parte essencial de relações saudáveis. Quando escondemos sentimentos, evitamos expor necessidades ou fingimos estar sempre bem, criamos barreiras que impedem a conexão verdadeira. Ter coragem para demonstrar inseguranças e emoções abre espaço para diálogos mais autênticos e empáticos. Não temos controle sobre as reações dos outros, apenas sobre nossas escolhas e formas de comunicação. Ao aceitar essa realidade, conseguimos lidar melhor com frustrações e desenvolver relações mais maduras, baseadas na confiança e no respeito. Assumir a vulnerabilidade não significa perder força, mas sim fortalecer vínculos e construir ambientes mais seguros para o diálogo. Quando uma pessoa se abre, incentiva o outro a fazer o mesmo. Em resumo, o convite final é para abandonar a necessidade de controle e enxergar a vulnerabilidade como um caminho para conversas mais sinceras, conexões mais profundas e relacionamentos mais saudáveis e conscientes. Obrigado por ficar com a gente até o final. Se esse resumo te ajudou, inscreva-se no canal, curta o vídeo e ative as notificações para receber os próximos conteúdos. Assim você não perde nenhum novo resumo e continua evoluindo mais a cada vídeo. Recomendamos fortemente a leitura da obra completa para aprofundar ainda mais os seus conhecimentos. Até o próximo Outbook. Grande abraço!